Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem. Hoje começamos uma nova série que vamos desenvolver durante todo o mês de junho, falando sobre a criação de filhos à luz da Palavra de Deus. E eu quero convidar você a caminhar conosco nessas próximas semanas. Vamos falar sobre coração, disciplina, limites, gratidão, influência, adolescência, legado espiritual e muito mais. Mas antes de falarmos sobre qualquer técnica de educação, precisamos entender uma verdade fundamental. O comportamento é fruto, o coração é a raiz. Se não entendermos isso, passaremos a vida inteira tentando resolver os frutos sem cuidar da raiz. Vamos à leitura da Bíblia, que está em Lucas, capítulo 6, versículo 45. Um homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus está nos ensinando algo profundo. Aquilo que aparece do lado de fora é resultado do que está acontecendo do lado de dentro. O coração sempre encontra uma maneira de se expressar. As palavras revelam o coração, as atitudes, as escolhas, o comportamento, eles revelam o coração. Enquanto estava montando essa mensagem, lembrei de uma história contada no livro Pastoreando o Coração da Criança. Ele fala sobre uma menina chamada Jennifer. Jennifer tinha apenas 12 anos e começou a deixar de fazer suas tarefas escolares. A professora chamou seus pais para conversar, mas o problema não era apenas a lição de casa. O problema era mais profundo. Os pais perceberam que já não tinham influência sobre a filha. Ela continuava morando em casa, continuava sentando à mesa, dormindo no mesmo quarto, mas emocionalmente e espiritualmente já estava distante. Ela não os obedecia. E o autor fez uma observação muito importante. Ele diz que muitas crianças não saíram fisicamente de casa, mas já saíram do coração dos pais. Essa história vale uma reflexão. Quantas vezes tentamos corrigir o comportamento sem perceber que estamos perdendo o acesso ao coração dos nossos filhos? Já parou para pensar sobre isso? E é exatamente aqui que entra o ensino bíblico. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Observe o que Salomão escreveu. Ele não diz para guardarmos primeiro a reputação ou a aparência. Ele não diz para guardarmos primeiro o comportamento. Ele diz: guarde o coração, porque a vida flui dele. Imagine uma nascente. Se a fonte estiver contaminada, toda a água que sai dela será afetada. Não adianta tratar apenas o rio lá na frente. Precisamos voltar para a fonte. Da mesma forma, Deus sempre vai à raiz do problema. Nós vemos o comportamento, Deus vê o coração. Nós vemos o fruto, Deus vê a raiz. Por isso, quando uma criança mente, a mentira é o fruto. Mas o que está acontecendo no coração? Medo, orgulho, desejo de escapar das consequências? Quando uma criança agride o irmão, a agressão é o fruto. Mas o que está acontecendo no coração? Raiva, egoísmo, desejo de controlar? Quando uma criança reclama constantemente, a reclamação é o fruto. Mas talvez exista um coração que ainda não aprendeu contentamento e gratidão. O comportamento é apenas a superfície. O coração é o verdadeiro campo de batalha. E é por isso que na Bíblia, quando Samuel foi procurar um novo rei, ninguém olhou para Davi, mas Deus olhou e o escolheu, porque Deus viu o coração. E no livro, também o escritor afirma algo muito importante.
O comportamento é impulsionado pelo coração. Portanto, correção, disciplina e treinamento devem dirigir-se ao coração. A tarefa fundamental na criação dos filhos não é controlar comportamentos, é pastorear corações. E aqui precisamos entender algo muito importante. Pastorear não é apenas dar ordens, não é apenas corrigir, não é apenas disciplinar. Pastorear é investir sua vida em seu filho, é caminhar junto, é ouvir, conversar, é compartilhar a vida, é ajudar a criança a compreender o significado e o propósito da vida diante de Deus. O autor escreve algo muito bonito. Ele afirma que valores espirituais não são simplesmente ensinados, eles são assimilados. E isso me faz lembrar imediatamente Deuteronômio capítulo 6, que a Bíblia não diz para falarmos de Deus apenas uma vez por semana. Ela diz para falarmos quando estivermos sentados, quando estivermos andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. A fé é transmitida no cotidiano, na mesa, no carro, na rotina, nos momentos simples da vida. Em Provérbios capítulo 13, versículo 20, está escrito: quem anda com os sábios será sábio. E isso nos leva a uma pergunta para reflexão. Quem nossos filhos estão observando? Mais do que isso, o que eles veem quando observam a nossa vida? Porque a melhor maneira de ensinar valores é vivê-los. Eles observam a nossa vida. E existe uma outra verdade que precisamos compreender. A autoridade que Deus deu aos pais não existe para manter os filhos debaixo do nosso poder. Existe para conduzi-los à autoridade de Deus. O objetivo não é criar filhos que dependam da nossa vigilância para sempre. O objetivo é formar homens e mulheres capazes de viver sob a autoridade de Deus, mesmo quando ninguém estiver olhando. E quem é o nosso exemplo nisso? Jesus. Jesus possuía toda a autoridade, toda. Mas, em João capítulo 13, sabendo que o Pai havia colocado todas as coisas em suas mãos, ele ainda assim pegou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Que contraste com o mundo! O mundo associa a autoridade ao poder. Jesus associa a autoridade ao serviço. Por isso, a autoridade bíblica é firme, mas também é gentil. É forte, mas também amorosa. É verdadeira, mas também graciosa. E o autor observa algo impressionante. Após anos trabalhando com as famílias, escolas e aconselhamento, ele percebeu que os filhos normalmente não resistem à autoridade verdadeira, gentil e altruísta. E isso nos leva a refletir. Será que os nossos filhos estão resistindo à autoridade? Ou estão reagindo à forma como ela está sendo exercida? E chegamos ao ponto mais importante de todos, o Evangelho. O centro da criação de filhos não é comportamento. O centro da criação de filhos é o Evangelho, porque o maior problema dos nossos filhos não é a desobediência. O maior problema dos nossos filhos é exatamente o mesmo problema dos pais. Todos nós, sem exceção, precisamos de Jesus. Todos nós precisamos de graça, de transformação. A lei de Deus nos mostra o padrão, mas também revela a nossa necessidade. Quando uma criança mente, não estamos apenas diante de um problema disciplinar, estamos diante de uma oportunidade de mostrar o Evangelho. Quando ela desobedece, quando age com egoísmo, quando falha, podemos ajudá-la a enxergar que todos nós precisamos da graça de Deus. Como pais, não estamos apenas formando comportamentos, estamos apontando nossos filhos para Cristo, porque somente Jesus transforma verdadeiramente o coração humano. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz: darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Nenhum pai consegue fazer isso, nenhuma mãe consegue fazer isso, somente Deus.
E agora, eu gostaria de deixar um desafio para você esta semana. Quando o seu filho apresentar um comportamento difícil, faça uma pausa antes de corrigi-lo, ore e pergunte o que esse comportamento está revelando sobre o coração dele. Não olhe apenas para a atitude, procure enxergar a raiz. Pergunte-se: existe medo, orgulho, insegurança, egoísmo, carência, falta de gratidão? Talvez Deus lhe mostre algo que nunca tinha percebido. Perguntas para reflexão. Eu conheço apenas o comportamento do meu filho ou conheço também o seu coração? As minhas correções estão produzindo apenas obediência exterior ou transformação interior? E a última, meus filhos enxergam em mim alguém que apenas corrige ou alguém que os pastoreia e os conduz a Cristo? Talvez a maior lição desta mensagem seja essa: filhos não precisam apenas de regras, precisam de pais que alcancem seus corações, precisam de pais que caminhem com eles, que apontem para Jesus, porque o comportamento é o fruto, mas o coração é a raiz. E a tarefa fundamental da criação de filhos é pastorear o coração deles. Vale a pena lutar por isso. Vale a pena investir nisso. Vale a pena buscar nas Escrituras a sabedoria de Deus para educar a próxima geração. Que Deus nos ajude a sermos pais e mães que não apenas corrigem comportamentos, mas que conduzem seus filhos ao Evangelho de Jesus Cristo. Espero que tenha gostado da mensagem. Até a próxima.